Amém. Podeis sentar, irmãos. Meus irmãos, lemos aqui um texto sagrado, conhecido de cada um de nós, onde neste livro de Eclesiastes, também conhecido como livro do pregador, Salomão, o rei Salomão, um homem de muita sabedoria, escreve este livro tratando de alguns assuntos, e neste capítulo 9 em especial, ele fala a respeito da vida, tendo uma perspectiva de que a morte ela vai chegar a cada um de nós, né? A palavra nos diz neste capítulo 9 que as mesmas coisas acontecem aos justos, como também aos injustos, e nós vemos, se lermos cada versículo do texto, que ele destaca do que acontece na vida dos homens, ele destaca principalmente a morte. O versículo de número 1, a partir do capítulo 9, versículo 1 em diante, na versão fácil de leitura, VFL, diz assim: meditei cuidadosamente em tudo isso, percebi que Deus controla a vida das pessoas sábias e boas e o que essas pessoas fazem. Mas, versículo 2, mas há uma coisa que acontece a todos igualmente: todos nós vamos morrer, tanto os bons como os maus. A morte atinge todos, os puros e impuros, os que oferecem sacrifícios e os que não oferecem sacrifícios, o bom e o pecador, os que fazem promessa a Deus e os que não fazem promessa a Deus, não é? E o pregador Salomão, ele começa a tecer esses comentários de que a morte e também alguns males da vida são democráticos, porque alcança a qualquer homem, né? Quer seja ele bom, quer seja mau, quer seja um servo de Deus ou não. É por isso que a partir do versículo 7, ele começa a falar ao leitor, a quem ele escreveu esta palavra, ele começa a estimular esta pessoa a aproveitar a vida, a aproveitar as suas oportunidades. É por isso que no versículo 7 em diante, ele começa a dizer: vá agora com alegria, beba com prazer, já que Deus quer que você desfrute dessas coisas, vista-se bem, que sua aparência seja boa, desfrute a vida com a esposa que ama. E ele começa a tecer esses comentários até chegar no versículo 10, que fala de trabalho, não é? Ele diz que devemos aproveitar a vida, devemos aproveitar as oportunidades. E no versículo número 10, ele trata da vida no âmbito do trabalho, dizendo assim nesta versão: cada vez que encontre um trabalho para fazer, dê o melhor de si. A versão corrigida, que é mais conhecida, diz: tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde vais, não há obra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma. E nós vemos aqui, como já disse, que Salomão, ele pede que aproveite a vida enquanto tem tempo, enquanto tem oportunidade, e aqui que faça algo, trabalhe em algo, aproveite a oportunidade para fazer alguma coisa enquanto está em vida, porque na morte vai ser já tarde demais, não é? E este texto, essa expressão, quando diz assim: tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as suas forças, é uma expressão muito interessante, porque ele fala exatamente de oportunidades que temos para fazer algo, não é? E nós podemos aplicar isso em relação à obra de Deus. Tudo aquilo que nós temos a oportunidade de fazer na obra de Deus, que nós possamos fazer. Agora, só que o sábio Salomão, ele não diz simplesmente para fazer de qualquer maneira,
mas ele especifica como deve ser feito. Ele diz: faze-o conforme as tuas forças. Outras versões da Bíblia, neste mesmo versículo, a NVT diz: faça bem feito. A NTLH diz: faça o melhor que você puder. E essa versão que eu li no início, a versão de fácil leitura, diz assim: dê o melhor de si, não é? Então veja que Deus quer, através da sua palavra, Ele nos ensina, nos instrui, que nós devemos aproveitar a oportunidade, aproveitar a vida, aproveitar enquanto temos saúde, enquanto temos condições de fazer algo para fazer, mas devemos fazer conforme as nossas forças, não é? Ou seja, fazer, mas fazer bem feito, não fazer de qualquer maneira. Deus quer que a gente faça bem feito, porque se isso está aqui escrito, é porque há aqueles que fazem sem dar o melhor de si, sem se esforçar ao seu máximo. É por isso que a Bíblia também ela nos dá alguns conselhos, algumas instruções referente a esse fazer o seu melhor. Não é? Existe um texto bíblico em Jeremias, no capítulo 48, versículo número 10. Ele fala de alguém que faz algo negligentemente. Ele diz: maldito seja quem fizer negligentemente a obra de Jeová. A tradução brasileira diz essa expressão, e a versão de fácil linguagem diz: maldito o que só finge fazer o trabalho do Senhor. Eu não sei se eu estava lendo, estava me lembrando, às vezes a gente vai carregar algum peso, quando não dá para a gente sozinho carregar, tem que chamar 2, ou outra pessoa, ou 3 carregar, né? E a gente carregando junto vai dividindo o peso, né? Assim. E às vezes, não sei se os João já passaram por essa experiência, mas às vezes tem momento, depende da circunstância, que a gente vai carregar um peso, mas, por exemplo, subir numa escada com algo grande e pesado, às vezes o peso fica mais com um e o outro não fica com tanto peso, não está empregando tanta força. E muitas vezes acontece isso de maneira intencional. Alguém vai fazer algo, mas faz dizendo assim: eu vou fazer, mas eu não quero, eu não vou me esforçar ao meu máximo, não vou fazer como eu poderia fazer, não vou dar o meu melhor, eu vou fazer assim mais ou menos, o que eu puder fazer. Mas a palavra de Deus diz que na obra do Senhor nós não devemos trabalhar negligentemente. Nós não devemos fingir que estamos fazendo. Não devemos ter somente o nome lá, quem sabe um cartaz em algum lugar dizendo que participou ali do grupo, participou da equipe. A gente deve dar o nosso sangue, devemos trabalhar, fazer de verdade, né, para o Senhor. Porque estamos fazendo não para o homem. Quando fazemos algo na obra de Deus, é para o Senhor que fazemos. Por isso devemos fazer o nosso melhor. Nós vemos a história de Abel e Caim, e nós aprendemos com aquela história em Gênesis capítulo 4 que é Deus quem prova o nosso trabalho. Quando aqueles dois irmãos ofereceram sacrifício ao Senhor, independente daquilo que sacrificaram, mas a oferta de Caim ela não foi aceita por Deus. A de Abel foi e a de Caim não foi. A gente não, o texto assim não entra em muitos detalhes, mas nós entendemos que Deus não se agradou da oferta de Caim. Poderia existir ali vários motivos, mas o que nós podemos desprender dessa história para nós é que muitas vezes, se a gente não aplica-se de coração, não dá o nosso melhor, não dá o nosso máximo, Deus não recebe o nosso trabalho. Ele fica só aqui e Deus não recebe. Porque Deus é quem prova a intenção, o intuito pelo qual nós fazemos algo na sua obra. Se fazemos para engrandecimento dEle, para Ele, por amor a Ele, certamente Ele vai receber como recebeu a oferta de Abel.
E muitas vezes o que algumas pessoas não compreendem é que fazer para Deus, fazer na obra do Senhor, muitas vezes não importa a quantidade, se eu faço muito, se eu fiz mais do que irmão ciclano ou irmã fulana. Às vezes alguém pode dizer assim, eu fiz mais do que alguém, eu fiz muito mais. Ou quem sabe você faz um trabalho e muitas mais pessoas conheceram aquele seu trabalho em comparação ao trabalho de outro, que poucos conheceram, poucos ficaram sabendo. Mas Deus muitas vezes não olha a quantidade do que a gente faz, mas primeiramente Ele olha a qualidade do nosso serviço, a qualidade do nosso trabalho. O mais importante é a gente fazer para Deus com qualidade, aproveitar as oportunidades e fazer o nosso melhor, semelhante àquela viúva de Lucas, no capítulo 21, a Bíblia fala, um texto tão conhecido, muitos homens chegavam ali no templo e depositavam ali grandes quantidades de oferta, enquanto uma humilde viúva, pobre, chegou ali e deixou ali suas 2 moedinhas. E Jesus apontou para aquela mulher e disse, aquela ali deu a maior oferta porque deu tudo o que tinha. E assim é como nós devemos fazer na obra de Deus. Fazer dando tudo o que nós temos. Se você tem tempo, dê o seu tempo, invista na obra de Deus. Se você tem condições, faça o seu melhor. E Deus que vê o coração, Deus que vê a intenção de cada um de nós, Ele vai estar ajudando e recompensando conforme o nosso esforço. Amém? Deus continue nos ajudando e abençoando em nome de Jesus.